porque a gente começa agora falando de luz solar. Mesmo que o uso de protetor seja recomendado em qualquer época do ano, a gente sabe que nem sempre todo mundo usa, né? A gente muitas vezes acha que é só mesmo quando vai à praia, à piscina. Agora, gente, no verão, que por sinal tá chegando, esse tipo de prevenção torna-se ainda mais necessária, porque a intensidade dos raios UV, ela é muito maior. Então, para quem não tem o cuidado de se proteger com filtro solar diariamente, ainda mais sob o calor intenso, que isso também vai afetar, existe o risco de contrair alguma doença de pele. E a gente hoje recebe o dermatologista Dr. Matheus Rodrigues para falar mais sobre esse assunto, sobre essas doenças dermatológicas e tirar todas as nossas dúvidas. Seja bem-vindo, Dr. Matheus. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Uma alegria te receber. Vamos lá, viu? assunto muito interessante. Você sabe que até a gente tem acompanhado algumas imagens que é muito antenado aí nas redes sociais, porque tem imagens viralizando, né? E que mostram de forma até muito Caricata. impressionante, chocante, o que o sol é capaz de fazer com a pele. Porque a gente, desde sempre, sabe, né? O sol pode ser super nocivo, o sol pode ser perigoso. Mas a hora que a gente se depara com aquela foto, a gente fala, é verdade. Tem a foto aí? Eu vou pedir. Eu vou pedir já para a produção colocar a foto na tela, porque é uma forma muito boa da gente introduzir esse assunto. É você olhando para a realidade, porque muitas vezes a gente fala e você não acredita. Olha isso. A gente tem duas fotos aqui, essa primeira viralizou muito, inclusive na dermatologia, Cláudia, teve uma polêmica muito grande, que as pessoas perguntavam, mas não, essa paciente fez um procedimento estético, não é possível. Nem mesmo muitos dermatologistas acreditavam no poder enorme do protetor solar. Então a gente vê nesse primeiro caso a foto de uma paciente que fez uso de protetor solar somente na face e não utilizava no pescoço. Nessa parte do pescoço a gente vê uma pele muito envelhecida, com diversas manchas de sol. Dentro dessas manchas pode haver aí um câncer de pele. E na segunda foto ao lado, a foto de um caminhoneiro que trabalhava exposto ao sol só do lado esquerdo e olha como a pele dele envelheceu. Cláudia, a gente fala tanto de colágeno hoje em dia, sobre usar bioestimuladores, tudo que a gente quer hoje depois dos 30 anos é ter colágeno novo na pele. E o sol é o maior inimigo do colágeno. Além dele causar manchas, dele de piorar a qualidade da pele e aumentar o risco de ter câncer, ele também acaba com o nosso colágeno natural e faz com que a gente envelheça. Essa foto é exatamente o retrato disso. Olha, impressionante. Dizem que o colágeno derrete, que o sol derrete o colágeno, é mais ou menos isso? Exatamente. Ele faz um dano no colágeno e ele se perde. Será que é por isso que as pessoas com a pele bem escura, elas envelhecem muito menos? Exatamente. A melanina, e muitas vezes a gente tem algumas manchas e a gente se queixa, mas a melanina, na verdade, ela tá ali para diminuir o efeito do sol. Então, o sol bate, a melanina, ela vai diminuindo aqueles efeitos nocivos do sol sobre a pele. Então, por isso que ela aparece quando a pessoa é muito exposta ao sol. Os pacientes mais morenos têm muita melanina, então o efeito do sol é minimizado. Por isso que a gente vê que eles envelhecem melhor. Nossa, que coisa boa, né? Por esse lado. Gente, da pele é tão bom a gente ter uma pele mais resistente. Exatamente. As pessoas mais branquinhas, então, elas são mais afetadas pela ação do sol. Principalmente aquelas pessoas com a pele mais fina. E o sol, a gente pensa muitas vezes, é aquele sol de meio-dia, de 1h da tarde, aquele sol da praia. Muito pelo contrário. Tem uma foto bem legal que eu coloquei aqui para o pessoal de casa ver, mostrando que o sol, por exemplo, em dia nublado, como está hoje aqui em São Paulo, os raios UVA e UVB passam até 70%. Ou seja, mesmo num dia nublado, a gente não está nem um pouco protegido. Por isso que é importante utilizar o protetor solar mesmo nesses dias. Olha, tá ali, mais de 90% dos raios UV podem penetrar nuvens leves. Exatamente. Então, quer dizer, tá nublado, mas ali tá o sol e tá judiando da nossa pele e derretendo o nosso colágeno, é isso? Por isso que a gente insiste tanto em que o uso do protetor solar tem que ser uma rotina. Não é só quando eu vou à praia, só quando eu vou me expor ao sol, por conta disso. E, por exemplo, se você mergulhar no mar a 1 metro, a gente ainda tem raios UVA e UVB penetrando e fazendo um dano a essa pele. Por isso a gente também faz aquele apelo. Quando você vai à praia, lembre de usar um protetor solar que tem essa proteção contra a água.
Inclusive a neve, olha que eu tô lendo aqui. A neve reflete A neve muito. reflete também. E a areia também. Não sei se você já percebeu, quando você está na praia, longe do guarda-sol, vem aquele calor da areia. Ali tem raio UVA e UVB que também piora a nossa qualidade de pele. Bom, até dentro de casa, se a gente trabalha ali próximo de uma janela ou tá sempre... A gente também recebe esses raios. Quem trabalha em home office, quem trabalha em escritório, até que na imagem tá, recebe por volta de 30% a 40% do sol que a pessoa que trabalha na rua recebe. Ou seja, é uma quantidade muito alta. A gente não pode negligenciar o uso do protetor solar mesmo dentro de casa. E mesmo na sombra. Ah, eu vou à praia, eu fico embaixo do guarda-sol, pois 50% dos raios chegam até você. Ou seja, precisa se proteger. Exato. E a gente tem, de fato, o hábito de proteger as partes mais sensíveis do nosso corpo. Eu sou uma delas. Eu confesso que eu protejo muito mais o meu rosto, pescoço e colo que o resto do meu corpo, que já é bem bronzeado. Exato. Mas isso é um risco, né? Sabe o que eu percebo? As pessoas esquecem muito de aplicar protetor solar na região das orelhas. Orelhas. Vai pra praia e aí volta com aquela orelha muito vermelha. E a orelha é um sítio, inclusive, muito comum de câncer de pele. Por conta disso. Aqueles pacientes que já são carequinhas, né, que são calvos, também devem lembrar de aplicar no couro cabeludo, na cabeça, porque esse também é um sítio muito comum de câncer de pele. E falando sobre câncer de pele, muitas pessoas perguntam, mas como que o sol gera um câncer de pele? Eu brinco com os meus pacientes que a nossa pele ela tem uma receita. Igual a receita do empadão de presunto e queijo que a gente vai ver daqui a pouco, ela tem uma receita de como se produz pele. O sol vai lá e ele troca o trigo pelo fermento. Então eu ia usar 400 gramas de trigo, ele coloca 400 gramas de fermento. Um bolo não sai com 400 gramas de fermento. Então ele muda essa receitinha da pele e aí a célula começa a se proliferar muito, que gera uma neoplasia, neo de novo. Então por isso que a gente tem um câncer. Ao longo de anos, todo dia exposto ao sol, ele modifica o nosso DNA, que é onde tem a nossa receita para produzir pele, então a gente tem uma neoplasia, um câncer de pele. Claro que essa não é a lesão mais comum. Felizmente. A gente tem a foto de algumas lesões aqui, inclusive lesões benignas. Essa foto é interessante que ela mostra sobre essa alteração do DNA pelos raios UV, mas o sol ele pode causar aquelas manchas senis, que são aquelas manchinhas que as pessoas têm principalmente nas mãos, mais escurecidas. As sardas também são... Tem idade para começarem essas manchas? Eu sempre fico olhando minha mão e falo, por enquanto ainda está uma mão jovenzinha, mas... Eu já teria a idade para ter uma mão mais envelhecida? O que a gente vê depende muito do tempo de exposição solar. No geral, aqueles pacientes que nunca usaram protetor solar chegam para mim no consultório com mais ou menos 45 anos já apresentando. Mas 50 anos de idade é muito comum que elas apareçam. São essas... Aqui a gente tem, na verdade, os efeitos agudos do sol. Ah, tá, que são as queimaduras, né? Queimaduras solares, exatamente. Aquela bolha depois daquele dia de praia, que não necessariamente surge na hora. Muitas vezes surge 5, 4 dias depois. É bem interessante de falar. E o tratamento para ela, basicamente, compressa fria, com gelo ali naquela região e aqueles cremes pós-sol também. Eles costumam aliviar bastante. E até acne a gente pode ter após o uso após a exposição solar. Você acredita? Olha lá. É impressionante. Exatamente. E aí os efeitos crônicos do sol. Olha as manchas, gente. A mancha senil, como é que é? Inclusive essa daí é na mão, né? Exatamente. Essa mancha senil na mão pode dar no rosto também. O envelhecimento que a gente tanto falou por conta da perda do colágeno da nossa pele. E também aqueles vasinhos que incomodam muito as pessoas, eles surgem também por conta do sol. Agora me diz uma coisa, essas manchas senis, elas podem ser tratadas, doutor? Podem sim. Primeira coisa para a gente interromper a progressão delas, o uso do protetor solar. Mas hoje já existe no consultório tanto produtos como cremes que a gente utiliza para diminuir esse pigmento, peelings também de média profundidade para renovar essa pele e algumas tecnologias como lasers que vão tratar diretamente o pigmento, explodindo ele e depois a pele se regenera e joga esse pigmento para fora. Nossa, que bom, né? Então aí fica com um Ainda bem. aspecto bem mais jovial. Exatamente. Porque a pele manchada, ele dá um aspecto pesado, envelhece, né? Exatamente. Dá até um aspecto meio triste na pessoa. A gente já tem algumas perguntas, a gente ainda tem algumas explicações sobre a influência do sol na nossa pele, né? Eu, na verdade, antes de passar para as perguntas, quero saber um pouquinho mais, porque a gente fica, às vezes, apavorado e não tem um médico para tirar as nossas dúvidas. Então, a gente mostrou aquelas manchas, mas agora a gente tem algumas pintinhas, algumas manchinhas mais preocupantes. Então, na primeira foto, a gente vê ali, né, que é como se fossem umas bolinhas vermelhas. Isso pode ser só uma mancha senil? Então, Cláudia, todo mundo se preocupa com aquela manchinha que tem. O mais importante é o seguinte, se você tem desde que você nasceu, muito provavelmente ela é benigna. Se é aquela manchinha
pretinha de nascença, a gente diz assim, aquilo lá é um nevo. Tá? Agora, aquelas que surgem, principalmente para aqueles pacientes que já estão com mais de 40, 50 anos, muito brancos, que se expuseram muito tempo ao sol, se surge, por exemplo, uma bolinha, uma lesão como uma bolha que a gente está vendo aqui, que parece uma pérola, a gente fala que ela é perolácea, com alguns vasinhos por cima, isso pode ser o câncer de pele mais comum no mundo. Inclusive, o câncer de pele, ele é o câncer mais comum de todos. Isso é muito preocupante e é muito simples de prevenir. Depois tem também aquelas casquinhas, uma lesão semelhante a essa, uma bolinha, mas um pouco mais áspera. Esse pode ser o carcinoma espinocelular, que surge inclusive em cima de cicatrizes. E a gente está falando, às vezes, de uns termos muito específicos, mas é para quem está em casa olhar as suas manchinhas, olhar essa imagem e procurar se tem algo semelhante. Se tiver, procure o seu médico dermatologista. Na dermatologia, a gente tem um aparelho que chama dermatoscópio e a gente aumenta essa lesão em 50 a 100 vezes. E a gente consegue ver detalhes sobre ela. E a mais perigosa de todos, que é o câncer mais agressivo que a gente tem dentro da pele, é o melanoma. Essa mancha escura, com bordas assimétricas, com diferentes cores e geralmente mais do que meio centímetro de tamanho, que cresce muito rápido. Então, se alguma dessas manchas aparecer ao longo do tempo, procure um médico dermatologista para a gente fazer o exame chamado dermatoscopia e, se necessário, retirar essa mancha. Ok. O carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, eles são pré-malignas? Esses já são malignos. Já são malignos. São malignos, mas eles metastizam, ou seja, eles dão muito menos metástase do que o melanoma. Então, eles são mais tranquilos, entre aspas, se diagnosticados no início e se tratados da maneira correta. Tratar significa retirar e ponto? Na maior parte das vezes, sim. Existem alguns casos que a gente faz criocirurgia, pode usar algumas medicações específicas, mas em geral o tratamento padrão ouro é retirar, até porque depois que a gente retira, a gente só vai ter certeza quando a gente manda para o médico patologista e ele amplia isso numa lâmina e ele fala para a gente, é ou não é câncer. Então, na dúvida, a gente retira essa amostra, manda para ele dar uma olhada e aí a gente fecha o diagnóstico. Antes de formar-se um carcinoma basocelular ou espinocelular, a gente tem alguma, assim, uma manchinha ou alguma outra coisa? Porque não nasce assim, da noite para o dia fez pluft. Exato. Tem uma que é muito comum, que é uma lesão pré-maligna, que são as queratoses actínicas. Pacientes muito brancos, aqueles pacientes que a gente chama de fotótipo 1, eles têm uma manchinha vermelha que é áspera, ela é grossinha. Essas são pré-cancerígenas. Então, quando a gente observa elas, a gente trata com um ácido naquela região para acabar com aquela hiperproliferação. Então, em cima daquelas casquinhas que coçam, que incomoda bastante, pode sim surgir um câncer. Mas as nossas pintas do corpo em geral, raramente elas malignizam. Essas pintas nascem, os cânceres eles nascem do dia para a noite. E um fato muito importante de se observar é a velocidade em que ele está crescendo. Se apareceu algo aqui que não sumiu, que começou a aumentar muito rápido, nas áreas que são expostas ao sol, tem que procurar um dermatologista para a gente fazer esse exame que eu te falei e pensar se vai tirar ou não. Perfeito. Vamos continuar aprendendo, então. Você que mandou a sua pergunta, segura aí que já a gente tem a resposta, né? Isso é muito importante. Se já tiver organizado, vou pedir até para a produção colocar. Mas antes, vamos só lembrar aqui que o mais importante de tudo isso não é como a gente faz a remediação dessa situação, mas sim a proteção. E a gente deve se proteger usando o protetor solar. Qualquer protetor? O protetor solar, sabe qual que é o melhor do mundo? Aquele que você usa. Não adianta a gente ter o protetor mais caro lá guardado no armário que você só tem ele como um enfeite. Então, o melhor protetor solar é aquele que se adapta à sua pele. Inclusive, as pacientes vêm para mim e falam, doutor, qual protetor solar que eu uso? Qual que é o melhor para mim? Eu falo bem assim, vai a uma farmácia que tem as amostrinhas, ou eu dou as amostras para os pacientes, experimenta todos e vê qual que você se identifica mais. Em geral, eu gosto de indicar sempre acima do fator 50, porque ele protege por um período de tempo maior. Então, o tempo de reaplicação vai ser menor. Então, o fator 50, que se adapta à sua pele, que não deixa sua pele oleosa, que se você gostar com base, que tem uma boa cobertura, ele vai prevenir essas manchas, vai prevenir o câncer mais comum da face da Terra e vai prevenir também o seu envelhecimento. Então, olha que potencial incrível que uma medida simples tem. A gente aplica, em geral, eu gosto de aplicar 2 dedos de protetor solar para a face e a gente coloca um protetor com base, por exemplo, para quem gosta de aplicar. E essa mesma quantidade para essas áreas que estão mostradas aqui. Então, 1 a 2 colheres de sopa, por exemplo, para a região dos braços,
para o tronco, para as pernas. Mesmo se a gente for colocar roupa? Se colocar roupa, hoje em dia, a gente tem aquelas roupas com proteção UVA e Não, por exemplo, UVB. no dia a dia, eu não preciso colocar protetor no corpo. Não, exceto se for um dia muito quente. Por exemplo, eu vou para a beira da praia com uma roupa mais leve. Aí sim é necessário. Mas se não, não. Tá joia. Vamos lá, gente, as perguntas. Pode colocar na tela, a gente vai conferindo, presta atenção, porque sempre ajuda, viu? A Vânia de Penápolis quer saber, usar maquiagem todos os dias, sem fazer o uso de protetor solar, pode prejudicar a minha pele? Sem fazer uso, com certeza. Mas não pela maquiagem propriamente dita. Depende da maquiagem que ela utiliza. Antigamente a gente tinha algumas maquiagens com alguns produtos que sim danificavam a pele. Hoje em dia a ciência evoluiu muito nesse sentido. Mas eu recomendo para Vânia. Vânia, por favor, passe o protetor solar antes da maquiagem. Tem alguns protetores hoje com ácido hialurônico, que são hidratantes, então ele vai fixar melhor a maquiagem, vai deixar a pele com um aspecto mais bonito. Mas normalmente a maquiagem não já tem um fator de proteção solar? Mas é muito pequenininho. Tem alguns pós, pancakes, por exemplo, que tem 25. Tem um que eu gosto especificamente, que tem um FPS de 50. Mas eu não uso ele como o primeiro protetor. Eu passo meu protetor solar, saio de casa. Deu o tempo de reaplicação, aí eu tô com ele no meu bolso, tiro e reaplico o pó como protetor solar, mas para reaplicação. Tá joia. Próxima pergunta já na tela, gente. Vamos lá, obrigada, Vânia. Clarice quer saber, ela é de Vacaria, Espírito Santo. Como saber se estou usando o protetor ideal para a minha pele? Tenho a pele clara e moro no sul. Clarice, é o seguinte... eu falei Espírito Santo, é Rio Grande do Sul, me perdoe. Clarice, se você se sente bem com seu protetor, ou seja, se sua pele não fica muito oleosa, se você se sente confortável com ele, ele é ideal para você. Mas como você tem uma pele muito branca, eu te indicaria usar pelo menos um FPS de 70. Joia. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Obrigada, Clarice. Um beijo para toda a turma aí do Rio Grande do Sul. Maria Eduarda quer saber, dermatite solar tem cura? Pois tem essa doença no rosto. Fiquei com 2 manchas rosas claras, enormes em meu rosto e não sei o que fazer. Certo, tem cura sim. A dermatite solar, às vezes, que ela está dizendo, é aquilo que o pessoal chama de alergia ao sol. A melhor forma de prevenir isso é usando um protetor solar de alta cobertura. A gente tem no mercado hoje o que a gente chama de protetor químico e físico. O físico é aquele que vai criar uma barreira e vai refletir o sol. Para quem tem esse tipo de lesão, de alergia, é melhor usar um protetor físico. Tá? É só perguntar para o farmacêutico qual desses protetores que são físicos. Por quê? O químico tem algumas substâncias que vão reagir e atenuar o efeito do sol. O físico não, ele vai rebater a luz do sol. Então, para esse caso que a gente tem uma alergia, quanto menos produto tóxico entrar em contato na profundidade da pele, melhor. Por isso, o ideal para ela é utilizar um protetor físico. Mas, pelo que eu estou entendendo, o que ela gostaria de saber é se tem jeito para essas manchas que ela adquiriu por conta da dermatite. Ela pode ter tido uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Ela disse que tem 2 manchas enormes. Então a pele inflamou e depois pigmentou naquela região. Hoje existem diversos clareadores com niacinamida, com ácido cógico, com hidroquinona. Então ela pode procurar um que se adapte melhor à pele dela para clarear. Em geral, a hiperpigmentação pós-inflamatória tem sim jeito. Pode inclusive fazer laser no consultório para melhorar. Alguns peelings de média profundidade também vão ajudar a renovar essa pele. Muito bem. Próxima pergunta, já para a tela, é da Maria Eduarda. Não, é da Michele Machado. Obrigada, Maria Eduarda. Quando fico exposta ao sol por qualquer período de tempo, depois de 1 ou 2 dias, fico com coceira e a pele fica grossa ao redor da boca e os lábios ficam inchados e até feridos. Por quê? O que devo fazer? É o mesmo caso que eu comentei anteriormente, deve ser a alergia ao sol. Quem tem esse tipo de condição, a gente chama de alergia ao sol, mas tem um nome técnico, tá? Quem tem esse tipo de condição tem que usar um protetor físico de preferência e cuidar, alguns outros cuidados adicionais, como por exemplo, chapéu, roupa de proteção UV, evitar se expor diretamente ao sol para evitar que os raios venham. E também lembrar que no pós-sol a pele fica um pouco desidratada. Para ela que já sabe que vai ficar com a pele descamando, usar muito protetor solar, saiu da praia, saiu do dia a dia, já vem com um hidratante na face também, que tenha ácido hialurônico, que tenha pantenol, para hidratar a pele e diminuir a chance de acontecer essa descamação. Maravilha. Vamos lá, obrigada, Michele Machado. Próxima pergunta é da Júlia Vieira. Tenho a pele morena, corro o risco de ter dermatite solar? Sim, no paciente com a pele morena é ainda mais difícil de diagnosticar, porque o paciente que tem a pele clara, ele fica vermelho. O paciente com a pele morena não. Ele fica com dor, começa a incomodar, mas não é tão claro de se observar
quanto nas pessoas com pele clara. Então, mesmo em pacientes com pele morena, mesmo em pacientes retintos, tem que fazer uso do protetor solar. É mesmo. Olha lá. Tem jeito não, gente. Tem que cuidar. Não tem para onde correr, Cláudia. Obrigada, Júlia. A próxima pergunta já vai para a tela, é do Vinícius, de São Paulo. O que devo passar no braço para passar a coceira e melhorar o quadro de dermatite solar? Há medicamento fitoterápico? Então, eu gosto bastante de indicar compressas frias, porque essa dermatite solar, ela surge geralmente ali após 4, 5 horas que a pessoa se expôs ao sol. Tá? Então, uma compressa fria é muito importante para acalmar os sintomas, diminuir a dor e muita hidratação, à base de pantenol ou à base de ácido hialurônico. E se a dermatite solar aconteceu, é porque o protetor solar não foi aplicado da forma, da quantidade e da maneira correta. Pergunta minha de curiosa, como é uma alergia? Se a pessoa tomar um antialérgico para tomar sol, melhora? Não melhora. Porque vamos supor que melhorasse e eu dissesse aqui, não, melhora. Você está exposto a todos aqueles outros riscos que eu falei, Sim. de ter mancha, de ter câncer, de ter tudo isso. E muitas vezes a pessoa fala, eu tenho dermatite solar. Dermatite é uma inflamação. Muitas vezes não é uma dermatite propriamente dita, e sim uma queimadura solar, sabe? Que ali, pela característica, não se sabe diferenciar, mas pode ser uma E queimadura. hoje é muito fácil da gente ter uma queimadura solar, né? Porque os raios estão muito mais intensos. Muito mais intensos. Próxima pergunta na tela. Obrigada, Vinícius, pela sua participação. Cadê? Célia, de Porto Alegre. Qual a diferença entre herpes e dermatite solar? Sempre que me exponho ao sol, em seguida sinto meus lábios e algumas áreas do rosto bem doloridas e formam bolhas que secam e criam uma casca. Então, essa característica que ela falou lembra muito, sim, a herpes. Bolinhas, e essas bolhas parecem pequenas pérolazinhas que secam e fazem uma casquinha por cima. O ideal é a gente fazer aquele exame que eu te falei, a dermatoscopia, para ampliar essa lesão e ter certeza se é só uma dermatite, se é uma queimadura ou se pode ser herpes. De olho. Tem que ficar de olho, Próxima exatamente. pergunta na Porque elas tela. se parecem, viu, Cláudia? Mas Sim. eu vou te falar, a queimadura solar ou até mesmo a dermatite solar não faz tantas bolhas como essa que ela comentou pra gente. Então, a probabilidade de ser algo como herpes, por exemplo, é maior. Mas para ter certeza, só examinando. Tá ótimo. Próxima pergunta, obrigada, Célia. É da Amanda Souza. Existe uma medicação para dermatite solar que permite que eu me exponha ao sol? Se ela tem o diagnóstico de dermatite solar, como eu falei, o ideal é utilizar o protetor físico, que vai refletir esses raios solares, e usar roupa com proteção UV, ficar debaixo do guarda-sol e se expor ao mínimo. Porque se ela realmente faz aquela inflamação após o sol e não é queimadura, é bem difícil de tratar. Ai, deve ser duro, né? Eu sou apaixonada por praia, por sol, vocês sabem disso. Eu fico me colocando no lugar dessas pessoas que têm dermatite e que gostam do sol. Exato. Difícil, né? Você sabe, Cláudia, uma coisa que é importante. Muitas pessoas pensam que tem dermatite pelo sol e fazem uso de algumas medicações. Tem alguns remédios, inclusive anti-inflamatórios simples, como o ibuprofeno, por exemplo, que ele pode reagir com a pele e causar uma alergia. Então não é que a pessoa tem alergia, é que aquela medicação que ela faz uso faz uma fotossensibilização após reagir com o sol. Olha. Por isso que é importante dar uma olhada nas medicações que a pessoa usa, e às vezes são medicações de uso crônico, e aí ela está tendo essa reação no sol, mas não porque ela seja alérgica ao sol, e sim porque está havendo uma reação com a medicação que ela toma. Olha que interessante, o doutor foi falar justo do ibuprofeno, que na verdade muita gente usa após sol, até porque fala, ai, tô com uma sensação de febre, tô com mal-estar, aí toma. No outro dia achando vai para a que praia de novo. Pois é, olha que coisa séria. Vou abrir aqui o chat do YouTube, porque, gente, esse pessoal do YouTube também é maravilhoso e participa com toda a força, né? E eu acho uma delícia interagir ali também. A Aninha Facuri, boa tarde, está assistindo de Santana, Zona Norte de São Paulo, aguardando a professora Márcia Veiga lá. Já tem gente aguardando, Marcinha. A Maria Helena Guedes está falando sobre os médicos. Eu tenho lesão nos lábios, ressecamento, escama, fica vermelho e arde, que desde meu irmão ficou doente e faleceu. Pode piorar com um acontecimento que afeta o emocional? Pode. Isso é uma condição que a gente chama de dermatite perioral, que pode piorar muito com o fator emocional. Na verdade, existem diversas doenças que o fator emocional é super desencadeante, como, por exemplo, a psoríase, a dermatite perioral é uma dessas, e até mesmo algumas medicações que usa, se não feito do modo certo, se usar, por exemplo, corticoides de potência muito alta, pode piorar essa condição. O ideal é hidratar bastante, conversar com o dermatologista para escolher um corticoide de baixa potência, leve, para tirar da crise e depois manter a hidratação. E o controle emocional para essas condições é muito importante, Cláudia.
Tem que buscar ajuda, né, para isso. Ó, tem uma pergunta aqui interessante, eu queria atenção, porque às vezes a pessoa não está levando a sério alguma coisa, né, e precisa procurar saber o que é realmente. É a Tiene Bolos, ela mora em Paulo Afonso, Bahia. Ela diz que tem uma ferida no braço, perto do ombro, que não sara. Aí ela pergunta, será o sol? Então, é muito importante a gente avaliar essa lesão. Dependendo de onde ela mora, por exemplo, feridas que não saram, se tem uma úlcera em volta, pode ser inclusive leishmaniose, pode ser um tipo de dermatite, pode ser sim uma reação alérgica, mas se não sara, se tem muito tempo, é muito importante ela passar com o dermatologista para avaliar mais de perto essa lesão. Então, a minha hipótese é que não é só do sol, ela precisa investigar. Vai ao médico, tá bom? Dá um jeitinho aí, dá uma corrida nele. A Kelly Silva Costa tá dizendo que tem uma manchinha de sol pertinho do pescoço e que tá desde os 7 anos de idade. Ela quer saber se ainda dá para tratar. Dá sim. Hoje com esses lasers que eu te falei, lasers de picosegundos, é super possível a gente tratar inclusive manchas de nascença. Muito interessante. A Ida Maria, ela quer saber, doutor, gostaria muito de saber qual é o melhor horário para pegar sol. Ótima pergunta, Cláudia. Até às 10 da manhã. Então, vocês adoram estar bronzeadas, etc. Uma dica, nunca entre numa câmara de bronzeamento, aquelas de luz, isso é proibido no Brasil, aumenta o risco de câncer. Se quiser ir para a praia já bronzeada, faça aquele a jato ou então os cremes que existem hoje em dia. Ai, gente, aquele a jato, vocês que me perdoem, quem tem essas empresas de a jato, mas não aguento aquilo, porque eu já fiz uma vez, depois mancha tudo. Tudo, exato. Mas hoje, Cláudia, tem uns cremes bronzeadores super legais, Ai, sabia? mancha todo o lençol, doutor. É verdade. Nossa, pra quem tem Fica sofá laranjada. branco em casa, também ninguém merece. Ai, quer saber? Assume sua pele bonita assim, branquinha, clarinha, tipo Branca de Neve, pronto. Exatamente. Relaxa, gente, cada um é de um jeito. A gente, às vezes, se cobra muito pra ser, eu tenho que ser bronzeada. Cada um é de um jeito, né? É verdade. É verdade. Então, ó, até às 10 da manhã, por quê? A gente precisa do sol para produzir nossa vitamina D. E tem até um estudo interessante que mostra que lugares com mais sol, ou pessoas que se expõem mais ao sol, são mais felizes. E é verdade isso. Então, é necessário se expor um pouco ao sol com um protetor. Então, até às 10 da manhã, não é porque você precisa de vitamina D que você vai sair sem protetor solar, porque alguns raios passam a pele. Então, você vai ter produção de vitamina D mesmo com protetor. E também para vitamina D, pelo que eu já conversei com vários médicos aqui, gente, bastam 10 minutos. Exatamente. Não é mais do que isso, Exatamente. né? Então, até às 10 da manhã é aquele momento de tomar sol, depois volta para o guarda-sol e após às 4 horas da tarde. Que aquele sol já está mais leve, onde já se passou 70% da radiação UVA e UVB, que é a que destrói o colágeno, causa mancha e causa câncer. Que nem a gente gosta de ficar crocodilando deitada assim, com a bunda pra cima, não pode. Não pode. Ó, cadê? A Fabiana, a pergunta dela é importante. Boa tarde. Cláudia e doutor, meu filho nasceu com névoa linear entre o canto do olho e o nariz. Ele operou com 10 anos. Agora, com 22, voltou. Há algum risco de tornar-se câncer? Então, esses névoos, eles são congênitos. Eles vêm dentro do DNA da pessoa. Existe um risco mínimo de se tornar câncer, praticamente igual ao risco que qualquer pessoa da população tem. Mas é sempre importante, como ele tem uma lesão dermatológica de nascença, fazer um acompanhamento a cada 2 anos com o dermatologista para a gente ampliar essa lesão e avaliar se tem ali alguma lesão pré-maligna ou alguma lesão maligna. Mas, em geral, essas condições de nascença não se tornam cânceres. Muito obrigada, doutor Matheus. Vou passar os contatos do doutor Matheus, um médico excelente, atenciosíssimo. E é bom a gente estar bem cercada, né? Assim, você pode, inclusive, marcar para fazer uma primeira consulta através da telemedicina. Exatamente. Isso é possível, né? E tá lá, olha, Dr. Matheus R, de Rodrigues. E o contato é o 11 99107 6020. 11 99107 6020. Muito obrigado, uma ótima tarde e até a próxima. Até a próxima, Obrigada, Cláudia. tchau, tchau.